Oi, Olá, meu nome é Luciana Munhoz. eu sou a Thaís Maia e aqui é o Bioéticas na Prática. Hoje a gente vai responder uma pergunta, né? Pode o termo de consentimento livre e esclarecido, de fato, diminuir os riscos na área da saúde? Esse é um assunto muito pertinente, muito importante para quem quer trabalhar na área da saúde e do direito. Quem quer realmente trabalhar com consultoria em direito tem que saber o que significa termo de consentimento, aonde que ele nasceu, como que começou, o que está acontecendo com o termo de consentimento, quais são as jurisprudências dos termos de consentimento na justiça e como você pode auxiliar o seu cliente a trabalhar com termos de consentimento. Pois é, o termo de consentimento livre e esclarecido, ele tem tudo isso que a Luciana comentou, esses componentes, a história, a origem. A gente não vai se aprofundar nisso nesse vídeo. A gente vai comentar realmente sobre a relação do termo com você dirimir os riscos na área da saúde. Mas é interessante a gente comentar o que é, né, o termo de consentimento livre e esclarecido. E a gente pode dizer que se trata de um instrumento jurídico, né, em que há disposição das vontades das partes envolvidas. Ele tem como um objetivo principal diminuir a vulnerabilidade do sujeito de pesquisa, do paciente, né? A gente está falando aqui de uma relação de saúde com o paciente, e também deixar ele muito esclarecido, né? Afinal, a palavra esclarecido está no nome do próprio TCLE, do termo de consentimento, né? E é por meio desse documento que o paciente ele vai atestar que ele dá consentimento para que a equipe faça o procedimento que está sendo ali proposto, né? Eu acho que a gente pode agora passar um pouquinho, talvez, para os riscos da saúde, né, Luciana? Porque a gente está falando de termo, e se ele pode diminuir os riscos da saúde. De que riscos que a gente está falando? A saúde é uma área muito prolífera em riscos. Tudo que você vai fazer, por mínimo que seja, sempre vai ter um risco embutido. E isso envolve desde uma cirurgia, em que os riscos são muito altos, até uma própria, vamos colocar assim, uma vacina. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha, uma grande amiga minha, que ela tem uma bebê que ela descobriu recentemente que é alérgica a ovo. Eu não sei se vocês sabem, mas a vacina da febre amarela contém componentes de ovo. Então, olha só que risco enorme para uma criança como essa. E aí isso é uma coisa que às vezes as pessoas não enxergam. É uma vacina, é algo simples, mas a saúde em si, ela prolifera os próprios riscos, exatamente porque envolve corpos humanos, envolve fisiologias, envolve tudo que representa a nossa própria humanidade, desde a vida até a morte. E isso também tem a ver com a relação entre indivíduos. Então, quando você mesmo, por exemplo, sou alérgica a um componente e isso traz um risco às coisas que eu vou consumir. Imagina quando você coloca um outro ser humano que está atendendo alguém. Então, às vezes, nem você sabe que você tem aquele risco embutido, nem aquela outra pessoa. Então, o risco em saúde como um todo, ele é uma realidade e existem também diversas maneiras de você tentar assegurar esse risco. Isso que a gente chama de segurança do paciente. Essa é uma realidade, uma nova forma de você enxergar os cuidados em saúde como um todo. E a gente trouxe até uns dados aqui para vocês para falar sobre riscos e segurança e como que isso está sendo percebido no Brasil. Porque o risco na área da saúde vai envolver aquilo que a gente tem de mais caro, que é a nossa vida e o nosso bem-estar. Então, por isso que é tão importante que haja a troca da informação devida, da informação pertinente para cada procedimento que vai acontecer, né? Por isso que se faz algo tão importante. E a segurança do paciente é um tema que já vem sido comentado e falado há algum tempo. A gente pode comentar que a virada mesmo do assunto foi ali entre 1998, a virada dos anos 2000. E é um tema interessantíssimo, a gente adora estudar, falar sobre segurança do paciente. Tem inclusive um vídeo no Bioética sobre segurança do paciente. Se você não viu, a gente recomenda que você vá lá dar uma olhada. Porque daí a gente já comenta da portaria, né? Que tem uma portaria do Ministério da Saúde aqui do Brasil que fala sobre os protocolos de segurança do paciente. Só que ainda é um assunto relativamente novo no Brasil. Muito novo e pouco implementado. Essa é uma realidade. E assim, quando você começa a enxergar os números em que há erros e erros pequenos e dirimíveis, você começa a se assustar muito quando a gente fala sobre segurança do paciente e erro com pacientes. Por exemplo, aí aqui eu vou trazer algumas headlines para vocês.
com 3 ações de erro médico por hora, Brasil vê crescer polêmica no mercado de seguros. A gente está falando de seguros de saúde. Então, a gente está começando a enxergar aqui 3 ações de erro médico por hora. A gente também tem aqui essa headline, como é que a gente fala? Essa manchete que a Luciana leu foi do G1. Eu vou ler uma aqui do Jornal de Brasília, né? Ela fala que os erros médicos, em 5 anos houve um aumento de 200%, mas não tá claro também qual foi qual foi o argumento de pesquisa, isso, né? Tem também aqui outra manchete do G1 de São Paulo, que diz o seguinte, que ações na justiça por erro médico crescem 101% entre 2013 e 2017 só no estado de São Paulo. Erro médico causa 6 horas por morte no Brasil, né? O OMS mostra que 5 pessoas morrem a cada minuto por erro médico. Essa é uma realidade que a gente tem visto cada vez mais em manchetes de jornal, em realidades. E aí você começa a se perguntar, enquanto advogado que trabalha nessa área, que cuida realmente dos profissionais de saúde, que cuida dos pacientes, como que você pode auxiliar essas pessoas a efetivar um direito que é reduzir os riscos, né? Na verdade, deveria ser uma garantia, né, do paciente, que ele receba o tratamento correto, no lugar correto, na hora correta, pela via correta, tudo isso é a segurança do paciente, né? Inclusive, é bom a gente comentar que a intenção aqui não é deixar todo mundo assustado. Não. Pelo amor de Deus, né? Porque daqui você vai ser assim, ai meu Deus do céu, vou entrar no hospital pra fazer uma coisa, o que vai acontecer comigo, né? A intenção não é essa aqui. Só que a gente traz esses dados pra demonstrar como esse é um assunto pertinente. Até tem uma questão aí que eu acho que é muito válida a gente colocar sobre o que é classificado como erro médico pelos tribunais. Né? Porque a gente já recebeu ação no escritório, que a gente foi defender nosso cliente, e que quando a gente foi ver a situação se tratava de uma questão interpessoal com o paciente, e estava lá classificado como um erro médico, e na verdade não tinha nenhum tipo de erro, né? Então, por isso que eu acho que é um questionamento válido. A gente não sabe como que essas pesquisas que estão colocadas aí, disponibilizadas na internet, o que elas estão levando em consideração acerca do erro, né? Eu acho que existe uma dificuldade de classificação, porque, como a gente traz aqui para vocês, ainda é uma área muito nova. Mas quando a gente pensa em erro médico, a gente, sem dúvidas, vai sempre se referir à responsabilidade civil. Aquela clássica do direito civil em si, né? Do que significa você ter um fato e um dano, entre o outro ter o nexo de causalidade, e aí houve um erro ali. E o que a gente tem visto, na verdade, é que os tribunais de justiça, por não saberem aonde classificar diversas problemas interpessoais, na por área exemplo, da saúde, na né? área da saúde, eles classificam tudo como erro médico. Fica tudo dentro daquele bolão ali. E aí, quando o jornalista ele vai fazer a manchete, ele não vai se preocupar em analisar se aquele qual a razão processo, daquele número, né? Isso, se aquele processo ali teve um erro ou não. Ele só puxa a quantidade e fala, aumentou em 130% o número de erro médico, porque foi classificado erroneamente. Isso é fundamental que seja classificado certo? Não. É importante que quem trabalha nessa área tenha essa lucidez de saber que nem tudo que é classificado como erro médico na justiça realmente é um erro médico. Vai tratar de erro médico, e aí, assim, a gente tá aqui falando de risco, né? Porque o que a gente veio comentar nesse vídeo com vocês é se realmente o termo de consentimento livre esclarecido, ele diminui os riscos na área da saúde. Só que, por isso que a gente acaba entrando na segurança do paciente. Falando de riscos em saúde, a gente tem que falar de segurança do paciente, ainda que não seja o objeto principal do vídeo. Agora, a gente tem uma situação interessante que a segurança do paciente, como eu comentei, ela é um movimento recente, é uma ciência recente na área da saúde, e quem trabalha com segurança do paciente faz muita relação da segurança do paciente com a segurança da aviação. Isso. Né? Então, as pessoas que trabalham fazem os protocolos, implementam protocolos, elas fazem essa relação. Por quê?
Porque eu não sei se vocês já repararam, mas quando a gente viaja de avião, existe todo um protocolo que todo mundo tem que cumprir. Né? Até não adianta, não sei se vocês já viram essa cena, mas eu já presenciei o avião perto de aterrissar, uma pessoa ferrada no sono, dormindo com a cadeira mais esticadinha para trás e não tem sono que impeça a aeromoça ou o aeromoço de acordar a pessoa. A pessoa ela vai ter que recolher a cadeira dela, recolher a mesa dela e atender às normas de segurança, né? Porque as normas de segurança da aviação são extremamente rigorosas. E a mesma coisa quem trabalha na segurança da saúde do paciente tem levado para a esfera da saúde esse rigor, né? Essa vigência quase que constante, né? O tempo todo vendo o que pode estar acontecendo, revisando protocolos, ou seja, querendo assegurar o maior nível de segurança para os consumidores, nesse caso, os tripulantes, né, da aeronave. Então é importante perceber que quando o erro ele acaba persistindo, as pessoas acabam entrando na justiça inevitavelmente. Sim. E aumentando o número de judicialização da saúde, que a gente já trouxe aqui para vocês um pouquinho, então vai lá ver o nosso vídeo se você não viu. E é inevitável, né? Como você tem que compreender todo esse aspecto da saúde, do direito, exatamente para você conseguir trabalhar com uma consultoria que vai tratar de contratos e termos e documentos na área da saúde. E mesmo para a pessoa que queira trabalhar especificamente no contencioso, ela também tem que, a gente enxerga pelo menos, que é importante entender onde que o risco aconteceu, aonde que o dano aconteceu, o que poderia ter sido evitado, para você também poder fundamentar, seja para o paciente, seja defendendo o prestador de saúde, né? E é por isso que esses temas todos que a gente tá tratando aqui guardam tanta relação entre si, né? Porque o risco não trabalhado, o risco não percebido vai acabar sendo judicializado, né? E falando em judicialização, a gente tem que comentar sobre como que os tribunais eles estão já interpretando o TCLE, que é o termo de consentimento livre esclarecido. Por quê, gente? Esses documentos eles já estão sendo analisados pelo judiciário. E não raro eles têm alterado o curso de algumas causas, né, Lu? Isso, a sua existência ou a sua falta, Exato. Na verdade. Porque o termo de consentimento, ele tem como intuito fundamental a informação. O direito à informação que todos nós temos, que está lá na Constituição, então é fundamentado na própria Constituição e também no direito do consumidor, Exato. Né? Que todo consumidor tem direito a ser informado e isso não tem distinção, aliás, isso tem como basilar dentro do termo de consentimento. Porque o termo de consentimento, você vai lá e você compreende quais são os riscos, quais são os benefícios, qual vai ser realmente o procedimento que eu vou fazer. E aí, ali ao final, você dá o seu consentimento, ou seja, você é uma pessoa capaz, esclarecida, compreendeu tudo que aquilo ali estava dizendo pra você, você assina e fala, ok, eu topei tudo isso, né? E ali, se você tem esse documento, você enquanto advogado de uma das partes, você pode falar, olha, aquele cliente era esclarecido sim em relação ao termo de consentimento ou não. O meu cliente, como paciente, não teve acesso ao termo de consentimento, então ele realmente não sabia que aquilo ali era um risco. E é importante vocês saberem disso, porque já tem jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça em relação ao direito à informação. Exato. Inclusive dizendo que o direito à informação, e aí vai, jurisprudência para o pessoal que está aqui assistindo a gente, pode ser uma causa de pedir. É o suficiente a falta de informação para você entrar com uma ação civil contra alguém ou ganhar uma ação civil contra alguém. Então, o direito à informação atualmente, segundo o STJ, pode ser uma causa de pedir. Pois é, e o termo de consentimento, ele vem para suprir essa falta de informação que, infelizmente, ainda é comum na área da saúde. Né? Não raro a gente encontra pacientes passando por procedimentos e que eles não foram informados sobre como que isso ia acontecer, como que ele deve cuidar do curativo, quando que ele tem que tirar, o que vai acontecer depois que tirar o curativo, pode lavar, não pode lavar, isso não é raro, acontece, né? E a pessoa, quando ela tem o termo de consentimento livre esclarecido, ela vai ter acesso às informações não só do procedimento, mas principalmente dos riscos. E também é possível ter uma parte ali de orientações pós-procedimento, o que é extremamente importante, né? Você quando trabalha nessa área, você consegue
estruturar esse documento de modo que ele fique mais palatável, que ele contenha as informações técnicas em relação ao procedimento, aos cuidados, e que ele também traga informações que podem ser importantes para uma eventual situação que venha a ser judicializada depois. Então, justamente já deixando ali registrado que a pessoa foi esclarecida, conforme reza o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, se a gente está falando de uma relação, normalmente, né, relação privada, né, em que há um contrato, até porque essas informações, elas nunca vi, né, um contrato com essas informações. O contrato, ele vai falar do objeto do contrato, né? A gente até deve falar sobre essas questões aí de contrato e termo, mas o contrato ele vai falar de prazo, vigência, preço, a própria jornada que vai envolver aquela relação, o que vai acontecer ali, né? E também mapear outros riscos, não riscos do procedimento, mas riscos da relação estabelecida. E como a Luciana falou, de fato, os tribunais eles já vêm percebendo justamente isso. Quanto mais informado é o paciente, mais capaz ele é de cuidar e de tomar as decisões do seu tratamento, do seu pós-procedimento, né? Inclusive, a gente tem algumas, graças a Deus, umas causas aí que a gente conseguiu ter uma vitória por conseguirmos provar justamente o quê? Que o paciente havia sido informado e ao transgredir a orientação, ele assumiu o risco, né? Ficou para conta dele e não para conta do profissional. Mas da mesma forma, o termo de consentimento é importante a gente colocar que ele não é uma arma, né, para uma parte ou para outra parte. A intenção não é essa. É muito importante enxergar alguns aspectos do termo de consentimento. E aí a importância de você ser um advogado que vai auxiliar um profissional de saúde é exatamente essa. É você conseguir se colocar tanto do lado enquanto advogado, assim como também você enquanto paciente. Toda vez que você vai fazer um termo com o profissional de saúde, você tem que parar e enxergar qual a necessidade que o paciente sentiria ao receber aquele termo ali. Então, toda vez que a gente faz um termo de consentimento, um contrato, a gente se coloca no lugar do paciente, você vai conversar com o médico, porque é muito interessante uma coisa que acontece com todas as profissões, é que quando você começa a estudar e você sabe muito bem daquilo ali, e você vive dentro daquele universo da medicina, no universo da saúde, no universo do direito, você entende alguns termos que, na verdade, são técnicos, mas que para você são do seu dia a dia. Eles acabam virando rotineiros, né? E aí você não percebe que o paciente não tá entendendo bulhufas do que tá acontecendo. Você mesmo falando com ele não tá entendendo. Então você, enquanto advogado, você tem essa sensibilidade de falar: doutor, eu sei que você sabe muito o que significa uma mamoplastia, mas pra mim eu não sei o que significa, quais são os riscos reais de uma mamoplastia. Que é uma cirurgia em que eu vou aumentar ou reduzir um seio, e que vai acontecer isso, e que você pode ter os problemas tais e tais, e que você, enquanto paciente, tem que se cuidar por causa disso e disso e disso. Então, o termo, ele traz essa sensibilidade tanto para o paciente como para o médico, para eles, dentro de uma relação mútua, conseguirem ter mais informação, e aí se torna uma relação proporcional inversa, que é quanto mais informação, mais autonomia o paciente vai ter e menor o risco vai minorar o risco jurídico, vai minorar o risco próprio da saúde, vai minorar todos os riscos que existem dentro desse procedimento de como um todo. desgaste da relação. A gente costuma falar muito dessa relação inversa, né? Em alguns outros momentos vocês vão ver a gente falando sobre isso, de você aumentar a autonomia e proporcionalmente diminuir a vulnerabilidade. Agora, é claro que o paciente, ele é a parte mais vulnerável, né, na relação de saúde. A Lu, ela comentou aí sobre como que você, que atua no meio jurídico, pode trabalhar junto aos profissionais, só que você também pode explorar tudo isso que a gente está colocando aqui do termo, caso você trabalhe para a associação de paciente, por exemplo. Porque algumas vezes o profissional, ele tem todo o lado técnico e ele não tem
como é que eu vou dizer, informação suficiente sobre se aquela doença específica, naquela população específica, naqueles pacientes, eles têm, por exemplo, a geladeira necessária para fazer a refrigeração. A gente já viu casos assim, né? Que o paciente perdia a medicação porque ele simplesmente não conseguia fazer a manutenção devida. E o médico do outro lado, o gestor da clínica, ele não tinha essa informação e ficava uma coisa desencontrada. Então, veja, é um documento que, como eu coloquei, ele serve de fato para contemplar todas as partes envolvidas ali. E ele vai tratar do procedimento em si, do tratamento que a pessoa está sendo submetida. E tudo que envolve a relação no âmbito mais contratualista já vai ser em outro documento. Então, observando tudo isso, afinal, né? Será que então realmente o termo ele pode minorar os riscos? Bom, eu vejo que não só ele pode, como na minha percepção, ele foi idealizado para isso, né? Ele foi idealizado para diminuir os riscos que o paciente se encontra natural, né? Como a Luciana falou, não existe procedimento sem algum risco, sempre tem algum risco. E aqui no meio jurídico, na nossa leitura jurídica, né? Na prática, ele também serve para você diminuir os riscos jurídicos e os riscos de judicialização. Então, você quando consegue trabalhar, unir tudo isso que a gente coloca aqui, estrutura um bom documento, coloca o conhecimento técnico, coloca todas as informações necessárias e põe isso para rodar, né? E aí depois o paciente apresenta alguma reclamação, apresenta alguma questão que ele não se atentou para o termo, ou vamos supor, o próprio profissional também, ele também pode não ter se atentado para o termo, você já pode vir e falar, não, mas espera aí, olha só, a gente passou por uma fase aqui em que isso foi conversado. É aquela questão, o combinado não sai caro, né? Então, o termo, ele tem aí na minha percepção, ele tem total a possibilidade, a função de diminuir esses riscos. E para você? Eu acho interessante porque vocês vão perceber com o tempo que eu amo história, né? E eu acho que o termo de consentimento, ele tem uma história muito pertinente de si mesmo, de que ele nasceu por causa das pesquisas científicas e atualmente o Conselho Federal de Medicina, inclusive, já recomenda a utilização clínica e cirúrgica dessa realidade, de utilização de termo, mas é impressionante como é fundamental a cultura para fazer isso tudo funcionar. Existem alguns bioeticistas que estudam o termo de consentimento e que falam que, por exemplo, que no Japão você não pode aplicar um termo de consentimento, porque lá é entendido como uma ruptura entre a relação do profissional e o paciente, porque você então não tem uma confiança nessa relação e precisa colocar um termo entre essas pessoas para fazer suscitar realmente funcionar esse direito. Enquanto que no Brasil, ele é uma forma de você validar um direito à informação e ele é fundamental, na verdade, para minorar os riscos. Então é importante, quando você trabalha dentro dessa área, você também entender a cultura em que você contexto, vive. Né? A cultura e o contexto em que você vive para você conseguir aplicar os elementos necessários para fazer vigorar tanto a autonomia do profissional de saúde como a autonomia do paciente dentro dessa relação de saúde. A partir daí você consegue então ter algo que é um elemento contratual, porque o termo não deixa de ser um tipo de contrato, e ele que vai, então, levantar realmente e permitir com que essa relação ocorra da melhor forma possível para essas duas pessoas. Da forma mais transparente, né? Então, olha que coisa, olha que elemento maravilhoso que é contratual, que você, enquanto operador do direito, enquanto advogado, você consegue levar para o profissional e para o paciente e fazer com que essa relação seja usufruída da melhor forma possível, aproxima essas pessoas, aumenta a autonomia delas e minora o risco tanto para o paciente como para o profissional, porque é o que a Thaís falou, o combinado não sai caro. E é importante essa questão do contexto, como a Luciana comentou, porque existem ramos da saúde em que essa questão do Japão, né, do contexto japonês, pode emergir também, né? Muitas vezes os profissionais, a gente já trabalhou com alguns clientes que tinham muita dificuldade de inserir, né, o termo, mas
eu trabalho na área tal, no ramo tal, como que eu vou fazer isso, né? Tem certeza que eu tenho que fazer isso? Obrigatoriamente tem que colocar mais uma coisa para esse paciente assinar. Aquela dificuldade, né? Uma barreira que ele enxerga, uma objeção. Um obstáculo, né? Um obstáculo que ele tem de, não, eu vou ter que fazer aquela pessoa assinar mais um contrato, mais um termo. Isso, na verdade, tá dificultando a minha relação e a gente mostrar pra ele que não, muito pelo contrário. Você, a partir do momento, inclusive, que o profissional, ele pra escrever quais são os riscos, quais são os benefícios, como é que funciona aquilo ali, ele começa também a entender melhor como o paciente dele pode receber aquela informação, como ele vai passar aquela informação para aquele paciente, né? E esse é um processo que ele vai sendo aprimorado. É interessante a gente colocar isso. No começo, pra o profissional da área da saúde, vai ser mais complicado mesmo, porque, como a Luciana colocou, tem um aspecto aí de cultura. A cultura da saúde no Brasil, ela é muito da oralidade, ela é muito oral, né? É pouca coisa escrita. A gente já trabalhou com clínicas que não tinham nenhum contrato. Depois a gente pode comentar melhor sobre isso, né? Mas voltando aqui pro termo, cabe também pra gente, enquanto profissional do direito que trabalha nessa área, batalhar por essa cultura, né? E é lindo, é incrível quando você consegue ver o seu trabalho ajudando a vida dos pacientes de fato, né? Seja, como eu falei, seja você atuando pelo profissional, seja você atuando pela instituição, atuando por uma associação, por pacientes, enfim, é gratificante. Eu acho isso fenomenal. Bom, e vamos fazer uma recapitulação, né? A gente tá chegando aqui no fim do vídeo. Hoje a gente falou sobre essa pergunta, né, essa dúvida, se o termo de consentimento, ele de fato pode diminuir os riscos. A gente falou sobre o que é o termo de consentimento de uma forma muito superficial, demos um conceito, falamos sobre o que é o risco na área da saúde, o que implica esse risco, né, comentamos sobre segurança do paciente, né? Esse é um assunto que a gente ama, que a gente adora. vai trazer muito ainda pra vocês, porque realmente o futuro da saúde, ele perpassa pela segurança do paciente, pelo cuidado centrado no paciente, é inevitável. E depois a gente comentou sobre os tribunais, né? Como que os tribunais já estão percebendo. Demos jurisprudência, quem tá atento aí, teve jurisprudência pra vocês usarem nas peças de vocês. E até comentamos a gente teve essa vivência também, né? De ter termo nosso reconhecido, né? Em tribunal, então... Muito bom. Agora, por que a gente tá falando sobre isso, né? Por que é interessante falar, né, sobre o termo? De uma forma simples, a gente pode dizer que o termo, ele é uma tendência e uma obrigação ética. Sem dúvida, a ética do profissional de passar pro seu paciente todas as informações possíveis e uma tendência principalmente porque tem sido aceito cada vez mais, tanto no âmbito do judiciário como no próprio âmbito da saúde. Quando a gente gosta de mencionar o Conselho Federal de Medicina, é porque ele acaba trazendo uma tendência para todas as profissões da saúde, por ser um conselho de classe muito estruturado há muito tempo. Então, você acaba vendo que é uma tendência que perpassa também para as outras profissões. Então, já o Conselho Federal de Farmácia, o Conselho Federal da Enfermaria, o Conselho Federal de Nutrição, começa a trazer também a importância e como fundamental ter esses termos aplicados entre os profissionais de saúde e os pacientes. Também acho que é interessante a gente comentar que esse é um assunto que guarda total relação com os direitos dos pacientes. E se vocês forem se atentar, a gente não tem uma lei específica dos direitos dos pacientes no Brasil, só projeto de lei. E é um vídeo também que a gente já comentou no canal Bioéticas, né? Que depois a gente ainda pode se aprofundar um pouco mais aqui também. E como que isso impacta a prática do profissional de direito na área da saúde. Por fim, é interessante a gente também trazer aqui que esse é um documento que os profissionais da área do direito não estão acostumados a lidar e, principalmente, muitos não têm qualificação para estruturar um termo de consentimento importante, que realmente faça a diferença. Até porque não tem como você aplicar um termo de consentimento para tudo. Já fica aqui a dica, né? Mas é isso, gente. A gente espera que tenha feito sentido tudo que a gente colocou aqui pra vocês, que a gente tenha trago coisas diferentes, que tenha agregado conhecimento pra vocês. Comentem, por favor, o que vocês estão achando, o que vocês pensam sobre esse assunto. E é isso, né, Lu? Não deixa de mandar esse vídeo para aquele seu amigo que já teve essa dúvida sobre o termo de consentimento e contrato. Deixe seu like, se inscreve no canal, que é muito importante pra gente. A gente se vê na próxima. Até mais!